versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biserita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém, Jesus? Vamos dar a entender, tem algumas lições aqui. Primeiro nós vemos aqui que o anjo de Deus, ele vem e se assenta lá debaixo de uma árvore e fica observando o que o Gideão está fazendo. O Gideão estava fazendo o quê? Estava malhando o trigo, debulhando ele, né? Só que no lagar, no lugar onde pisava uvas. Mas o porquê ele estava fazendo isso? Porque ele estava trabalhando para livrar das mãos dos inimigos. Que se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Israel estava sendo atacado por uma nação que era os midianitas, que mesmo quando eles chegavam, antes deles colherem, fazer a colheita, aquele povo vinha, invadia as terras, matava as pessoas e roubava, tomava tudo que eles tinham. Então, eram os inimigos dele. E por que estava acontecendo isso? Porque o povo de Israel, nessa época, tinham deixado de servir a Deus. A força do povo de Deus é Deus, irmãos, não é outra. A força do povo de Deus é Deus. Se nós estivermos unidos a Deus, buscando a Deus, isso vale até hoje. Porque a lei pode ter mudado, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo, vale até hoje. Se a gente estiver buscando a Deus, caminhando com Deus, nós vamos ter forças para vencer as dificuldades que aparecem. Se nós estivermos relaxados na nossa comunhão com Deus, vamos estar dando a nossa força ao inimigo. E por isso que você vê às vezes tanto o crente sem conseguir vencer às vezes batalhas que não seriam tão difíceis. Pelo quê? Pelo esfriamento espiritual, pela falta de comunhão com Deus, pela falta de buscar Deus. E quando nós relaxamos com nossa caminhada com Deus, com nossa busca em Deus, com certeza a nossa carne começa a nos conduzir. E sem nós percebermos, ela começa a nos conduzir a fazermos coisas que desagradam a Deus. Coisas que desagradam a Deus. Porque há coisas na sociedade, na vida, que a sociedade não vai se importar, achar que não tem nada a ver isso aqui. Aliás, essa palavra é bem complicada para o crente, não tem nada a ver. Porque às vezes o que não tem nada a ver tem muito a ver diante de Deus.
Nós temos que tomar cuidado, é uma atitude, é a nossa maneira de falar. Eu sempre gosto de lembrar que Israel, lá no deserto, Israel passou por algumas dificuldades por desagradar a Deus, a ponto até que chegou um momento que Deus queria destruir toda a nação. E o pecado ali no deserto não foi prostituição, o pecado no deserto não foi estar roubando um ao outro, não, os caras eram até honestos com os outros. O pecado foi a língua, o que falaram. E quando nós não estamos ligados à palavra de Deus, o nosso falar, muitas das vezes, não tem nada a ver com Deus. Não agrada a Deus. E pode atrair a ira dele para nós. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas não quer dizer que com nossas atitudes nós não podemos atrair a ira. Porque lá em Romanos se fala disso. Então nós temos que buscar, trabalhar nossa comunhão com Deus. Para quê? Para que nós não venhamos dar a nossa força ou o trabalho das nossas forças para o inimigo. Porque o que Deus fazia com Israel, o que Deus vai fazer conosco. Nós temos que lembrar que o povo de Israel é o povo de Deus. E a igreja hoje é o povo de Deus. E Deus não vai tratar ninguém diferente. Ele mudou, tirou algumas coisas da lei, ali aquelas coisas dos rituais que o povo fazia, ou às vezes até de deixar o homem cumprir o juízo sobre outro. Hoje ninguém tem esse poder mais, mas no entanto ele continua sendo o mesmo, cuidando do seu povo da mesma forma, para abençoar, para ajudar, mas também ele é o mesmo Deus com as mesmas atitudes. Quando o povo de Israel deixava Deus, Deus os deixava, entregava ele aos seus inimigos. Os inimigos de Israel quem eram? As outras nações. E quem é o inimigo do cristão? É o diabo. É o diabo. São os demônios. E se a pessoa não quiser sujeitar-se a Deus, vai ficar na mão deles. Não, pastor, Deus não vai deixar isso. Ora, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Você está dizendo para nós não dar lugar? Porque se nós dermos, ele vai entrar. E Deus não vai fazer nada. Sabe por que Deus não vai fazer nada? Porque você deu lugar. Porque você, ao invés de dar lugar a Deus, deu lugar para ele. Deus não vai dividir a vida de ninguém com o diabo. Ou nós estamos com ele, ou vamos estar com o diabo. Infelizmente é isso. Ele não vai dividir. Não existe meio termo. Diabo, você fica com uma parte, eu fico com outra. Não. Ou somos inteiramente dele, estaremos inteiramente com ele, ou então vamos estar. Foi o que quase de Israel. Porque as nações, aquelas nações inimigas de Israel, elas representavam a própria ação do diabo na vida do cristão hoje. Porque eles eram os inimigos. Eram os inimigos. E aqui no caso os midianitas, eles tomaram força, começaram a destruir Israel. A palavra de Deus diz que Israel, por causa disso, empobreceu muito, porque às vezes tinha que deixar suas casas com medo. Eles estavam lá, trabalhavam, na hora da colheita, estavam colhendo, aí vinham os midianitas, mas diz que vinha como gafanhotos, aquela multidão. Acampava-se aqueles exércitos, aí Israel sabia que ia ser massacrado. Aí o que Israel fazia? Corria, ia se esconder nas cavernas, e aí eles entravam e levavam tudo. Antes mesmo do Israel colher, eles levavam. Aqui o Gideão, ele estava naquela questão, eu vou ter que salvar alguma coisa. E ele pegou o trigo, levou lá para o lugar onde pisava as uvas, disse, aqui, com certeza era um lugar mais oculto. Ele disse, é aqui que eu vou colher, aqui que eles não vão procurar, mas eu vou manter, sim, algo, um alimento, onde o inimigo não possa roubar. E ele estava fazendo isso. Mas isso não dava garantia, presta atenção, isso é importante. Isso não dava garantia que os midianitas não encontrassem. Porque os midianitas poderiam chegar na casa, invadir a casa do Gideão, da sua família, e obrigá-los a mostrar onde estava a comida. Então o Gideão estava num esforço muito grande
no esforço muito grande de salvar aquele alimento, por causa da presença dos midianitas. Mas mesmo assim, isso não dava garantia. Sabe por que não dava garantia? Porque o inimigo tinha mais força do que eles. O inimigo estava mais forte do que eles. O inimigo estava com poder. Então não dava garantia. O anjo de Deus veio e começou a observar. E começa um diálogo com Gideão. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Qual era o valor de Gideão? Aqui, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que mesmo diante das circunstâncias estava lutando, estava trabalhando, estava procurando defender o que era seu. Esse era o valor de Gideão. Estava usando as suas forças para que o inimigo não levasse o que ele tinha. Aí diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Irmão, isso tem sido a frase que tem saído da boca de muitos crentes. Está numa luta tremenda, numa batalha, às vezes na saúde, na família, na vida financeira, e está dizendo: Deus, mas por que isso está acontecendo? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Talvez porque Deus não esteja não esteja tendo tanta liberdade. Porque às vezes a pessoa fala, questiona Deus, mas ela não examina os seus caminhos, como ela tem andado. Deus, quando o povo de Israel voltaram do cativeiro, eles começaram a reconstruir ali a cidade. Começaram a trabalhar e reconstruir, pensaram: vamos erguer nossas casas, vamos melhorar nossa moradia, vamos trabalhar. Está lá no livro de Ageu. Só que as coisas não estavam dando certo. E eles não estavam cometendo pecados, coisas assim de escandalizar, de Deus dizer: olha, vocês estão agindo assim. Mas eles tinham deixado uma coisa de lado. Eu vou voltar aqui, mas vamos lá no Ageu, para você ver que alguma coisa estava faltando. Vamos caminhar um pouquinho aqui. E qual era o erro do povo na época de Ageu? Aí, Ageu é o profeta que Deus levantou para repreender o povo, repreendendo, logicamente, o governante, aquele que estava à frente. Ageu capítulo 1, de primeiro. Ageu capítulo 1, diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Presta atenção, só vamos os personagens aqui antes para explicar. Zorobabel era o príncipe, o rei Dario, era o rei da Babilônia, que estava ali, que tinha libertado o povo para voltar para Jerusalém, porque Nabucodonosor levou para a Babilônia, 70 anos depois eles voltam. Então esse povo tinha voltado, e Zorobabel estava ali no governo da nação de Israel, diz que era príncipe, estava como um príncipe, como cabeça. O rei
ainda estava debaixo do domínio lá da Babilônia. Então Israel estava aqui sem rei, né? Já que tinha um rei, vamos dizer, estranho, dominando. E tudo isso aconteceu pelo pecado. Mas aqui está voltando, restauração, né? Aí diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Josué aqui não é aquele Josué que nós conhecemos lá da época de Moisés. Aqui é um sumo sacerdote. É um sacerdote. Dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deixa eu só falar uma coisa aqui, uma observação. Até preguei aqui na sexta-feira que no tempo de João Batista, a palavra de Deus veio no deserto, quando deveria ter vindo no templo, porque no templo tinha os homens que faziam a obra, mas ela veio lá no deserto, porque o templo estava contaminado. Aqui nós vemos também um profeta sendo levantado, e vai falar com quem? Com o sumo sacerdote, Josué. Não deveria Deus falar direto, já que o sumo sacerdote era o cabeça religioso do povo, da religião? Era ele que comandava a religião? Mas não, Deus levantou um profeta. Por quê? Porque alguma coisa estava errada. Alguma coisa com aqueles que estavam à frente, que deveriam ser os guias espiritual do povo, não estava tão certo. Aí Deus precisava levantar fora alguém. Sempre que um profeta foi levantado, é porque alguma coisa não estava bem com o povo e com aqueles que estavam cuidando da missão. Você pode olhar na Bíblia que tem esse particular entre os profetas quando eles aparecem. Sempre Deus levantava porque alguma coisa estava no caos. Aí diz assim: então, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o povo voltaram do cativeiro, começaram a reconstruir suas casas e colocaram no coração: a gente vai reconstruir também a casa, o templo, a casa de Deus, que era um lugar de adoração. Mas ainda não é tempo, ainda não temos condições suficientes. Quando a gente se arrumar na vida, a gente constrói. Irmão, isso é o maior erro do cristão. É achar que as coisas de Deus tem que ser para quando as coisas melhorarem para Ele. Nada vai melhorar para você se você não melhorar primeiro a tua comunhão com Deus. Isso é a verdade. Tem que fazer algo pela obra de Deus? Faz hoje, não deixa para fazer depois. Ah, mas está tudo difícil. Só para você entender isso, eu vou contar aqui um pouquinho de quando eu comecei na obra como obreiro. Obreiro não, era ali como era que eles davam o nome? O obreiro e o voluntário. Não é voluntário, é outra palavra. Não, isso não é da graça, não. Você está em outra igreja, outro ministério. Diácono é em outro ministério. Colaborador. É isso, sempre vai. A pessoa está começando na obra e ainda está de obreiro. Colaborador. Eu lembro que eu comecei, porque quando eu cheguei na igreja, eu comecei ali, de repente eu vi que havia umas necessidades na igreja de ajudar na obra. Aí eu comecei a ajudar. Por exemplo, eu chegava na segunda-feira para o culto de manhã e tinha uma obreira só. E ela estava lavando os banheiros. No domingo passava muita gente, então os banheiros estavam muito sujos, e ela estava lavando os banheiros. E eu percebi que o banheiro dos homens, quando ela ia lavar, os homens estavam querendo usar, já estavam chegando para o culto querendo usar, e ficava esquisito uma mulher lá dentro, limpando. E o banheiro, a igreja era grande, o banheiro era grande. Aí eu falei assim: mas faz o seguinte, limpa o das mulheres que eu vou limpar o dos homens. Às vezes eu chegava segunda-feira, porque eu trabalhava à noite, eu trabalhava de segurança, trabalhava à noite. Então eu entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. Então eu saía, tinha um culto 8 horas da manhã, todo dia. Eu falei: eu vou para o culto, depois eu vou para casa. Eu ia para o culto, só que tinha aqueles cultos pequenos que não tinha nenhum obreiro. Aí eu chegava, a igreja estava suja. Eu pegava uma vassoura e ia varrer, era membro. Vou varrendo. Aí chegava no sábado, ia lavar a igreja.
Meu irmão, naquela época a igreja tinha, parece, 90, entre tias de escolinha, o povo do grupo jovem e obreiros, tinha 90 pessoas. Na hora de lavar a igreja era um ministro e mais uns 2 ou 3. Aí eu falei com o ministro, eu vou ajudar vocês. Aí eu ia ajudar no sábado. Então nisso que eu fui me envolvendo, cuidando assim, sem interesse nenhum. Aí eles começaram a conversar comigo. Eu não tinha contato com os irmãos, com os membros, com os obreiros. Peguei contato direto com os ministros, porque ficava ali ajudando. Eles diziam, vem para a obreira, vem trabalhar. Aí eles começaram a colocar na minha cabeça, seja obreiro. E depois Deus também, por uma pregação, falou comigo. Só que obreiro, eu ia ficar assim, obreiro faz o quê? Fazer o quê? Eu já estava fazendo, mas o que é que faz? E aí pronto, eu comecei a ajudar ali como colaborador. Eu via de manhã, entregava. Fugiu o que eu ia dizer. o que eu comecei. Então veja bem, e comecei a ajudar. Eles disseram, vem nos ajudar. Vem de obreiro. Ah, sim. Deixa eu voltar onde eu queria chegar. Agora eu falei tanto, mas é onde eu quero chegar. Aí tudo bem. Aí ele disse assim, participa da reunião dos obreiros. Tinha 2 reuniões por mês de obreiro, na época. Naquela época a gente tinha uma revistinha chamada Carta Viva, não sei se alguém é desse tempo, da Carta Viva. Aí a gente tinha que passar, o pastor dizia, todo mundo tem que passar, todo mês, todo obreiro tem que passar 30 Carta Viva. Tinha que passar 30 carta, era R$1 cada Carta Viva. Aí na segunda reunião a gente levava o dinheiro daquilo que nós passamos. Na verdade eu trabalhava, eu pegava as 30, separava o dinheiro e saía evangelizando, nunca vendia ela não, passava mesmo, entregava o povo na rua. Às vezes até eu vinha do serviço, chegava, a igreja ainda estava fechada, o culto era 9 horas, eu ficava ali na praça entregando carta viva e conversando com o povo, convidando para o culto. Aí ele disse assim, aí eu fui, participei de uma reunião de obreiro, depois participei de outra. Só que de repente, a empresa que eu estava trabalhando, a gente prestava serviço, era contratado pela empresa, prestava serviço a outra. Descobriu que a empresa que nós estávamos faliu. E a gente continuava trabalhando. A empresa contratada que descobriu, ela chegou para a gente e disse assim, essa empresa que vocês estão trabalhando, ela está falida. Ela está segurando ainda aqui, porque nós estamos pagando para ela, mas ela faliu. E nós vamos tirar ela daqui, porque era segurança armada e tinha que estar legalizado pela Polícia Federal. Porque se acontecesse alguma coisa ali, um guarda desse um disparo ali, e a polícia viesse e descobrisse que a empresa estava ilegal, ia sobrar para a contratante. Então ele disse, nós vamos tirar ela daqui, e pode ter certeza, não vamos pagar para vocês não, porque estão falidos. Nós vamos pagar para eles, mas não vamos pagar para vocês não. Ele diz assim, só que faz o seguinte, vocês ficam aqui, vocês vão ter que trabalhar um mês de graça, se vocês quiserem, porque a outra que nós vamos contratar uma boa empresa e vamos colocar vocês, vamos exigir no contrato que nós gostamos de vocês fiquem, a outra é contrato. Aí nós falamos, bom, e realmente, aí aquele mês começou o quê? A empresa recebeu da outra, não pagou a gente e a gente ficamos a pior. Irmão, que confusão. Chegou a hora do mês, aluguel para pagar, dívida para pagar, e cadê dinheiro? Não tinha. Não tinha onde buscar. E a gente trabalhando. Aí nisso me bateu o quê? Um abatimento. Uma luta, chegava. Poxa, eu nunca tinha atrasado meu aluguel. Aquele mês eu atrasei, e a vergonha. Eu morava nos fundos da casa do dono. E a vergonha. Aquela coisa, e uma luta, sem dinheiro. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou participar mais das reuniões de obreiro, não. Eu vou deixar melhorar as coisas, aí eu volto com tudo. Minha cabeça não está para isso. Para que eu fiz isso? Irmão, a coisa só ficou pior. Conseguimos entrar na outra empresa? Trabalhamos um mês de graça. Um mês de graça. Sem dinheiro para ir para o trabalho, ia para o trabalho a pé. Caminhava todo dia, 2 horas para voltar do trabalho, 2 horas comendo, engolindo
a poluição daquela marginal. Mas tudo bem, estou indo. Estou indo todo dia. Às vezes tinha o dinheiro da condução, eu guardava para comprar alguma coisa para comer. E ficava torcendo que chegasse à noite para ir para a empresa que lá tinha comida. Então aquele mês foi terrível. Mas aí nós entramos na outra empresa, o outro mês, assim, aí tem salário. Tá bom. Ficamos felizes com isso. E eu estava desanimado, cara. É muito ruim o que você está devendo. Eu nunca tinha passado por aquilo. Aí, eu lembro que um dia, aí o menino disse assim, poxa, eu cheguei na igreja, um menino chegou e disse assim, vem aqui, Cruz. Seu semblante está derrubado. Cara, você é animado. Você não veio à reunião de obreiros. Por quê? Eu falei para ele, não, eu estou passando por isso e isso. Eu lembro até que ele disse assim, então vem aqui, vamos fazer uma oração. Só que é o seguinte, é a última oração. Né? Porque ficar orando todo dia pela mesma coisa, mostra que você não está crendo em nada. Você tem que fazer isso e crer. Você precisa crer. Então, tudo bem, orei ali com ele, fui para o culto. Era o outro que estava fazendo o culto, o cara nem sabia do problema. Mas o cara pegou uma palavra, é só pancada em mim. O pastor pregava e dizia assim, nossa, o cara não sabe o que eu estou passando, por isso que ele está dizendo isso. Não tinha nada a ver com ele, ele sabia do meu problema. Era eu e Deus. Mas o que eu quero dizer, eu fiquei relutando, né? Eu disse assim, quando melhorar, eu vou em frente. Eu não tinha que parar. Parando não era a solução. É no momento ruim mesmo que tem que ser valente. E quando eu assisti aquele culto, saí dali, e quando eu saí dali desanimado, com palavra, com oração, com tudo, mas quando eu ia assim na rua, andando na rua, parece que deu assim um estalo, pá! Deu um estalo, nossa, eu preciso voltar. E eu não deu que andar abatido não, parece que tudo que o pastor tinha me falado lá, que parece que não tinha adiantado nada, naquela hora veio tudo à tona. Na cidade de Guarulhos, eu olhei assim do lado, eu lembro, eu falando isso, eu lembro a avenida, lembro até o comércio que tinha do lado, era uma loja de carro, que isso ficou vivo, porque foi como um estalo quando eu ouvi isso, não. Sei que naquela hora, eu joguei fora assim um desânimo e saí cantando, eu não canto que presta, mas saí cantando, cantarolando, até em casa, e a caminhada era longa, era uma boa caminhada. E dali Deus começou a mudar tudo, mas eu tive que mudar meu posicionamento. Irmão, o maior erro é quando você diz assim, eu tenho que fazer algo para Deus, mas só vou esperar as coisas melhorar. Vou te dizer, não vai melhorar, só vai piorar. Porque é justamente esse pensamento, é o próprio diabo que está colocando. Porque Deus nunca chamou ninguém para ir quando as coisas estiverem fáceis. Você pode olhar que o chamado sempre foi em momentos difíceis. E tem que vencer. Por quê? Porque Ele chama pessoas para confiar nele, não é para confiar no bom momento. Você não foi chamado para estar confiando em bom momento, foi para estar confiando em Deus, nos bons e nos maus momentos. Amém, Jesus? Tem muita gente que há muito tempo está parado na vida, dizendo, não, mas quando melhorar, quando eu ficar melhor, quando minha saúde for melhor, você vai morrer doente. Perdão, mas é isso. Quando as coisas melhorar para mim, eu vou voltar ativa. Não vai morrer com esse pensamento. Agora, quando você se levantar dizendo, não, eu vou fazer independente, nem que eu tenha que ir me arrastando, mas eu vou ser essa pessoa que vai servir a Deus, aí Deus começa a agir. Aí Deus começa a operar. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Quando estiver esperando melhor. Não, eu vou servir a Deus, eu vou fazer isso. Tem gente que é no caso do dinheiro. Não, eu quero ser um bom ofertante da casa de Deus, eu quero dar boas ofertas, eu quero ser um dizimista. Mas primeiro esperar as coisas melhorar. Não vai melhorar. E se melhorar também você não vai ser mesmo, você é infiel. Não tem, com pouco, imagina com muito. Mas voltando aqui. O povo estava assim, não é tempo de cuidar da casa de Deus. Por quê? Ele estava voltando da escravidão, ele estava voltando do momento difícil. Ele disse, vamos reconstruir nossa vida.
Quando estiver tudo bem, a gente cuida da casa de Deus. Isso humanamente é lógico, né? Às vezes a gente faz isso com as nossas coisas. Não, tem isso aqui, vou deixar, quando as coisas melhorar, eu resolvo isso. Quem confia em Deus vai com tudo, né? Eu acabei confiando em Deus, Deus vai me ajudar. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Aqui está falando da casa do templo, da casa de Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Que era que Deus estava dizendo? Olha o que vocês estão fazendo, olha como vocês estão se conduzindo, olha a maneira de vocês andar. Mas irmão, esse povo não estava, volta a dizer, não estava cometendo, eles não estavam na idolatria aqui, não tá, que era o pecado que sempre era constante em Israel, eles não estavam na idolatria aqui nesse momento, eles não estavam na prostituição, eles não estavam fazendo coisas que você diz, nossa, que pecado, que muitas vezes fizeram. Aqui não era isso. Aqui ele estava reconstruindo, trabalhando, reconstruindo suas casas, que eles tinham voltado e a cidade estava destruída. E qual era o erro deles? Que Deus está dizendo, aplicai vossos caminhos, aplicai o vosso coração a vossos caminhos. Está errado a caminhada de vocês. Espera aí, Deus, mas não estamos fazendo nada errado, nós estamos tentando resolver os nossos problemas, que a coisa está feia. Estamos tentando nos reconstruir como nação. Aí Deus fala para ele, assim diz o Senhor dos Exércitos, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Qual era o erro aqui? Estavam deixando a obra de Deus de lado, estavam deixando a casa de Deus de lado, e Deus não estava sendo glorificado. A casa dele já estava até bonita, estava estucada, estava arrumado. Sabe aquela coisa que o crente consegue as coisas e diz assim, é tudo para a glória de Deus. Às vezes não é nada para a glória de Deus, é para a glória dele mesmo, que é só para o seu benefício próprio. Eu lembro de uma pessoa na cidade que eu passei, que ela gostava muito de falar isso. Ela tinha um comércio, e Deus abençoando o comércio, tudo bem. Eu lembro de uma vez que ela estava conversando com uma irmã, e ela falou assim, nossa, a coisa está muito boa. Ela disse, a gente está vendo, ela disse assim, nem precisa ir no banco pegar dinheiro, porque está entrando dinheiro assim só, eu vou fazer compra, nem preciso ir lá, nem mexo lá no dinheiro do banco. Aí ela falou, é tudo para a glória de Deus. Na hora eu estava assim do lado, eu pensei, mentirosa. Mentirosa, é para a tua própria glória, está construindo o seu próprio reino. Porque, irmão, não dizimava, não dava um centavo para ajudar na obra de Deus. Quando dava era a pior miséria, a pior oferta. Sabe que a pessoa gosta que não dá oferta, dá esmola, e Deus não é esmola? Estou falando de pessoas que têm condições, né? Tem condições, não tem nada a ver de glória de Deus. Aí depois ela foi para a igreja vizinha, mudou de cidade. Aí o pastor uma vez me falou assim, rapaz, entraram na casa dela lá, assaltaram, levaram 12 mil reais. Aí o marido dela ficou desesperado, me chamou para ir lá, orar por eles, e disse assim, agora você é dizimista. Aí eu falei assim, por que você não falou para ele, porque ele está pensando em dar de dízimo hoje, ele contrata uma segurança. Porque ele não vai dizimar porque ele é uma obra de Deus, ele quer dizimar para arrumar segurança. Deus não vai ser seguro. A Bíblia, o dizimista, quando vai entregar o dízimo, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Dizimista, antes de tudo, é uma pessoa que ama a obra de Deus e que contribui para que não haja necessidade dentro da casa de Deus. Aí depois Deus faz uma promessa.
Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Mas o propósito que Deus quer encontrar no coração de um dizimista, de uma pessoa que contribui para a obra de Deus, é o zelo, o cuidado, o amor com a obra de Deus. A Gocá diz, não vou ser dizimista, que é para ninguém assaltar mais minha casa. Então contrata uma segurança. Deus não está vendendo segurança, Ele está buscando pessoas comprometidas, que amem a obra dEle, que compreendam a importância da pregação do Evangelho e que façam isso por amor. Não é à toa que diz, Deus ama o que dá com alegria, não é quem quer fazer negócio. É sério, irmãos. Então o erro do povo aqui era esse. Deus disse, olha, abri com o seu coração aos vossos caminhos. O que é os caminhos? O caminho de vocês é só pensando em se reconstruir, em ter boas casas, mas a minha casa vocês não querem cuidar. E nisso Deus não estava sendo o quê? Glorificado. O povo estava trabalhando, estava lutando, estava reconstruindo, e Deus, não havia glória para Deus, porque ninguém estava se importando com Deus, só estava se importando com o seu bem-estar. Não tem essa, não, eu vivo muito bem para a glória de Deus. Que glória de Deus? Está glorificando? Tem algum empenho no teu modo de vida? Tem algo que realmente enalteça, envolvido completamente, plenamente com Deus? Se a gente olhar os homens que viveram para a glória de Deus, eles não viveram, muitos não viveram facilidade não. Apóstolo Paulo, o próprio Jesus andando aqui nesse mundo, ele viveu para glorificar o Pai. Mas ele não viveu em palácio. Mas ele não viveu entre os grandes. Ele viveu uma vida bem difícil, mas glorificava a Deus. Por quê? Porque era toda dedicada a Deus. Hoje o camarada, eu comprei um carro importado, é para a glória de Deus. O pecador também está com um carro importado. E Deus não está sendo glorificado em nada. A glória, lógico que Deus quer nos abençoar, Deus quer cuidar, Deus tem a bênção. Mas para a glória dele é quando algo realmente está envolvido em glorificar Ele. Aliás, para a gente glorificar a Deus tem que partir de dentro do nosso coração. O nosso coração nele, dedicado a Ele. Aí diz assim, e veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jonas. Onde eu estava mesmo, deixa eu voltar aqui. Ao 6. Ele diz, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe o salário num saquetel furado. Quer dizer, o camarada trabalhava, já pôs alguma coisa no saco furado? Você já tentou encher? Chega em casa, arruma o saco e tenta encher de alguma coisa, furado. Você vai estar colocando ele, você olhando se enche, não tem jeito. Era assim o resultado do trabalho deles. Trabalhava, lutava e nada. Sumia tudo. E às vezes está acontecendo isso com o cristão. Luta, trabalha. E ele diz assim, eu trabalho tanto e não tenho nada. Que luta. Saco furado. Mas alguma coisa tem que se examinar. Aí Deus diz, subi ao monte, ele repete novamente, você vê que ele falou isso. Deixa eu voltar aqui. Subi ao monte, trazei madeira, versículo 8, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Então, quando Deus é glorificado, irmão, na vida de um povo, quando o povo se volta para Ele, quando o povo se interessa pela obra dEle, quando o povo se interessa a viver para Ele. Porque entenda bem, isso é normal. Se a gente estiver muito ocupado em coisas que nós queremos,
Naquilo que nós queremos, nós nos ocupamos nisso, sim. Não porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, e você se aplicar, teu coração vai estar todo ali. E não é errado você ter seus sonhos, seus projetos. Só que eles não podem tirar vamos dizer assim, esse cuidado da nossa caminhada com Deus. Tem gente que não tem mais tempo de ir na igreja, porque eu estou trabalhando muito. Vai trabalhar muito, mas vai perder o mais importante. Lembra quando Jesus disse, quando ele falou que a vinda dele, muitos iria ser pegos desprevenidos? Ele falou que tomar cuidado, para que o coração não se encha dos cuidados dessa vida. Ele não falou de pecado. Ele disse que a volta dele será como na época de Noé. Ele disse no tempo de Noé, e ele não citou os pecados do povo, ele citou o descuido espiritual. Eles, na época de Noé, eles comiam, bebiam, davam-se casamento, de repente veio o dilúvio e eles não perceberam. E assim será a volta dele. Ele não falou nem do pecado, ele falou do cuidado, da preocupação, tanto com as coisas materiais, que descuida das coisas espirituais. E tem muita gente que está assim, muito preocupado com as coisas materiais, correndo, lutando demais pelas coisas espirituais, mas sem tempo de buscar a Deus. Tem gente que está muito dedicado aos estudos, tem gente que trabalha e estuda, faz a mesma coisa, não é fácil, visando um bem maior lá na frente, mas está deixando o mais importante, buscar a Deus. Mas eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de congregar, eu não tenho tempo disso. Essa falta de tempo vai faltar também a bênção de Deus. Aqui estava o povo, ele estava trabalhando, mas não estava fazendo coisa errada não. Só que ele estava cometendo um erro, ele estava deixando o zelo com as coisas de Deus de lado. Que entenda bem, esse povo, eles não tinham se desligado, não queremos saber de Deus, não estamos nem aí para Deus, não, para eles tinham, nós somos o povo de Deus, só que não é tempo ainda de cuidar da casa de Deus, nós temos que resolver as nossas. Então Deus ficou em segundo plano. Aí Deus disse, vocês estão me glorificando, vocês não entendem que eu tenho o que vocês precisam, que com a minha bênção vocês vão conseguir mais. Agora sem ela, vocês não vão longe não, vocês vão se cansar, vão trabalhar, vão lutar e não vão conseguir o que querem. Aí Deus diz assim, subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa dela, me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Porque quando as pessoas estão envolvidas com a obra de Deus, se estivesse envolvido construindo a casa de Deus, mostrava quanto o coração deles também estava inclinado para Deus. Inclinado para Deus. Se eles não estavam nem aí, então o coração estava muito nas coisas materiais. Então Deus não era nada glorificado aqui, Deus não era aquilo de maior valor na vida deles, de maior valor é o que eles queriam. Aí Deus disse, então vocês estão sozinhos aí. Você vê, aí Deus diz assim, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Aí Deus pergunta, por quê? Diz o Senhor, ele me responde, dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Olha o erro aqui do povo. Se preocupava só consigo, com as suas coisas, em cuidar, em edificar, e a casa de Deus de lado, a obra de Deus de lado. Aí Deus disse, agora sabe o que está acontecendo? Vocês estão correndo atrás de muito, estão colhendo pouco, e o pouco que vocês estão colhendo, não é o diabo que está roubando não, viu? O crente tem uma mania de dizer assim, o diabo, Deus disse, eu mesmo estou soprando para longe de vocês. Era o próprio Deus. Nós temos que entender, o nosso Deus é supremo, Ele é Senhor de tudo.
Se a gente estiver com Ele, meu irmão, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos ajudar. Mas se a gente estiver relaxado com Ele, Ele também pode causar obstáculo. Porque Ele pode, Ele é Senhor. Mas isso tudo é para o quê? Para um bem maior. Para um bem maior. Qual é o bem maior? Estar em comunhão com Deus. Que é a comunhão com Deus que faz deles fortes, que fazia eles crescer. Só que eles não estavam. Aí Deus disse, então deixa eu fazer vocês passarem aperto, para vocês acordarem, despertarem, mudarem o posicionamento, e eu vos abençoar. E Deus continua falando, através do profeta, até que chega um momento, que eles caem em si, ouvem a palavra, e começa a fazer o que Deus fez. Vamos deixar de cuidar só do que é nosso, vamos cuidar da obra de Deus também. Vamos cuidar da casa de Deus. Aí quando eles fazem isso, a palavra vem diferente. Eu vou dar um pulinho aqui. Capítulo 2. Diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Seratiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela que nós vemos que estão reconstruindo a casa. Aí Deus diz: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Olha o discurso mudado. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que é isso bom para a gente entender: Deus vai até as autoridades, o governante e o sumo sacerdote, e diz: se esforça. Aí ele vai também até o povo. O que é que isso nos ensina? Nós aprendemos na igreja atual, na maioria da cabeça das pessoas, é que pastor tem que ser esforçado em buscar Deus. E quem está à frente? Mas tem que ser o povo. Tem que ser desde o que está à frente, como aquele também que está. Deus disse: vai, fala para o governador, fala para o sacerdote, eles são os cabeças, eles se esforçam, e fala para o povo. Porque Deus não tem o homem de Deus, Ele tem o povo de Deus. É todos. Existe o homem, mas existe o povo. Todos esforçados, buscar Deus, servir a Deus, andar com Deus, fazer as coisas. E Deus diz: quando vocês se trabalhando na casa dele, na obra dele, disse: eu sou convosco. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. Aí Deus lembra a aliança. E o meu espírito no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e cheirei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se vocês estão ocupados em me servir, em me abençoar, aí Deus diz, todo mundo conhece essa frase, né? Minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, as riquezas desse mundo estão na mão das pessoas, mas são Deus. Eu vou trazer isso para esse lugar. Eu vou fazer desse lugar um lugar rico. A glória será maior. Mas primeiro, vocês têm que estar ocupados, fazendo o que me agrada. Não deixando, se ocupando só nas coisas de vocês e me deixando de lado. Vamos voltar para Juízes. O que estava acontecendo ali? Nós vemos ali que o problema ali era o povo. Agora vamos aqui também. Juízes. Deixa eu me encontrar aqui onde eu parei.
Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto lhe sobreveio, versículo 13, e que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão estava mentindo? Não. Estavam desamparados mesmo. Deus tinha entregue ele sim na mão dos midianitas. E por que Deus tinha entregue? Porque eles não quiseram andar com Deus. Porque eles não quiseram fazer a vontade de Deus. Porque eles não estavam no propósito de Deus. Então Deus disse: então, fica na mão dos seus inimigos, para que vocês aprendam o que é servir o inimigo. Já que não querem me servir, então vão servir o inimigo, para vocês verem como que é ter um Senhor que não seja Ele. E aí eles começaram a padecer. E o Gideão faz essa queixa na hora que Deus diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí lembra das maravilhas que todos contaram. Isso aqui é uma coisa interessante, irmão. Nós precisamos cada dia cuidar da nossa comunhão com Deus, para que nós não venhamos viver uma vida de ouvir falar das maravilhas de Deus, mas de não vivê-las. Nós fomos chamados, fomos alcançados por Deus para vivermos as maravilhas dele na nossa vida, vivermos os milagres deles na nossa vida, não ficar ouvindo outros dizerem que Deus lhe abençoou, não ficarmos ouvindo, só ouvindo das maravilhas. Porque entenda bem, Gideão está lembrando do que Deus tinha feito no passado com o seu povo, do que Deus tinha abençoado o seu povo. Ele está dizendo: cadê essas maravilhas? Nós ouvimos falar disso, nós ouvimos falar, mas não estamos vivendo. Mas por que não estavam vivendo? Porque não estavam andando com Deus, porque tinham deixado os caminhos de Deus, porque não estavam vivendo a palavra de Deus. Entenda bem, o plano de Deus nunca mudou. Você pode ver lá onde nós lemos em Ageu, que Deus está falando que o povo está plantando muito, colhendo pouco, que o povo está colhendo, Deus está soprando. Deus lembra a eles que Deus tirou eles do Egito. O que é isso? Quando Deus diz assim, lembra, e aqui também em Juízes, há um momento que o povo clama a Deus, Deus diz: lembra que eu tirei vocês do Egito, lembra que eu repreendi reis por causa de vocês. O que é isso? Deus está dizendo: o plano não mudou, o plano é fazer de vocês forte, grande, o plano é cuidar de vocês, mas foi vocês que mudaram. Vocês deixaram de me servir como deveriam, vocês deixaram de fazer o que deveriam, então estão passando essa dificuldade, estão passando essa luta. É só voltar. Lembra da canção? Quero voltar ao primeiro amor, né? Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É voltar. Em alguns casos, não é nem voltar, é começar a andar. Não é verdade? Que nunca andou, nunca viveu, nem o primeiro. Mas tem casos que a pessoa viveu o primeiro amor, começou muito bem, mas com o tempo, com os anos, foi deixando. Esse dia, segunda-feira passada, foi segunda-feira, né, que teve um evento em Varginha? Foi segunda-feira. Eu estava conversando com o pastor Maurício, esposo da pastora Nadir, sobre São Paulo. Ele estava falando de São Paulo, e ele falou uma coisa que é triste, que está acontecendo na igreja. Ele falou assim, ele estava falando das igrejas de São Paulo, Igreja da Graça, né? Ele estava falando, ele disse: tem muita igreja em São Paulo que na receita ela está bem, financeiramente ela está bem, os membros vão todo mês
são fiéis com suas ofertas, com seus dízimos, ajudando a igreja. Ele diz só que de povo está ruim. Ele diz que tem pessoa que todo mês ele envia a doação, mas ele não vai à igreja. Ele entrega o dízimo, ele continua fiel nisso, mas diz que ele diz, não, estou em casa mesmo. Estou em casa mesmo, cara, assiste na televisão. Não, televisão ninguém acompanha nada não. Televisão serve para quê? Culto de televisão, na internet, ele serve para nos dar um suporte. Mas não serve para, mas dentro de casa, por televisão, não cria-se adorador. Cadê o povo de Deus reunido? Cadê o povo de Deus cultuando? Tu abre televisão, televisão você liga, fica lá, assiste a mensagem, que edifica, sim. Mas ninguém fica diante de uma televisão lá adorando a Deus, verdadeiramente cultuando. Você liga uma televisão, assiste, o missionário passar mensagem, logo o cara troca de canal, levanta-se para fazer uma coisa, fazer outra. Se tiver criança sentar, a criança grita de um lado, de outro, por aí vai. Ou vai fazer uma coisa, está dentro de casa, principalmente mulher, dona de casa, né? Ela está com a televisão, está vendo ali, de repente, tem que fazer aquilo, aí corre para lá. Não é verdade? Verdade. É por aí. Internet, então, crente de internet, não existe, cara. Porque o povo de internet é um povo inquieto. Todo mundo que mexe. Você está vendo uma coisa na internet e já tem evento lá embaixo, já tem outra. Vou ver isso aqui. Já troca. Tem. Existe isso. Por isso que eu quase não ponho nada na internet, porque eu nem gosto disso, porque a pandemia me ensinou muito disso. Perca de tempo. Fazia aquele negócio de fazer culto na internet. Aí fica depois, ninguém quer voltar para a igreja e nem assiste também. O cara dá uma avisada. E internet é para quem gosta, tem aquele ego de gosta de receber curtição. Que aí o cara dá uma curtida lá, o cara diz assim, olha, fulano curtiu. Sem contar que o cara fica meio doido também nisso, né? Que ele posta uma coisa e fica olhando toda hora se tem será que eu vi? Quantas visualizações, quanta curtida. Mas que não adiantou nada. O cara deu uma olhada. É uma ajuda numa divulgação, mas não forma cristão. Cristão se forma na igreja. E dentro de casa, nos momentos íntimos com Deus, que ele aprende dentro da igreja. Porque se o cara tem prazer de vir um culto, se o cara tem prazer de... Imagina se dentro de casa ele vai ter. Dentro de casa ele vai fazer as coisas do jeito dele. Todo mundo separa um tempo para alguma coisa. O cristão não separa para buscar a Deus. Vai no domingo, o trabalhador trabalhou o dia inteiro, trabalhador comum, sem Deus. Aí separa o domingo para ir tomar cachaça. E ele não toma dentro de casa não, ele vai para o boteco. Ele diz que o boteco é melhor. Eu já me casei, a cerveja do boteco é melhor. É porque lá ele vai confraternizar, vai conversar, tem as pessoas, tem isso, aquilo. O sabor da cerveja com certeza é a mesma coisa. Mas é a confraternização. Aí o cristão diz, não, eu sirvo em Deus em casa. Não é nada, está mentindo, mentiroso. Se ele servir na igreja, ele vai servir em casa também. Agora se ele diz assim, não, eu não vou, é do meu jeito, do teu jeito não presta, meu irmão. Do meu jeito não presta, nunca serve. A gente tem que aprender o jeito de Deus. E o jeito de Deus vai lá na Bíblia, está sempre reunindo o povo. Você pode olhar que as batalhas que aconteceu na Bíblia, quando alguém tomou posicionamento de buscar a Deus, ele não foi sozinho, ele buscou alguém. A maioria, estou falando dos governantes. Por exemplo, Josafá, ele soube que estava vindo uma grande multidão. Ele não correu para o quarto e foi orar. Ele reuniu toda a nação, disse, traz até as crianças, vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos nos consagrar. Davi foi buscar a arca, convidou todo mundo, vamos embora, vamos buscar a arca. Tudo, está sempre o povo de Deus. A igreja lá primitiva, que não tinha legalidade, eles construíam um templo para eles, mas no entanto o que eles faziam, se reunia na casa de alguém, formava ali, se reunia para orar. Todos os dias se reunia para orar. Agora, por que Deus operava tantas coisas? Porque todo dia tinha um povo orando, buscando a Deus.
comprometido com Deus. Os caras eram tão comprometidos que tinha gente que olhava para a igreja, gostava da atitude dela, mas não se misturava, porque sabia que se misturar com aquele povo era pegar os costumes dele e deixar os seus. Hoje qualquer pessoa se mistura, às vezes a igreja de hoje, porque também está todo mundo meio demandado. Aí tudo bem, não tem problema não. Eu vou e continuo no pecado, está tudo bem. Mas aquele povo, a Bíblia diz assim, que todos que se convertiam estavam todo dia junto, e eles todos os dias estavam ali na doutrina dos apóstolos, no ensinamento. E a igreja crescia em povo e caía na graça das pessoas. Só que tinha pessoas que achavam a igreja bonitinha, achavam legal, ó, povo unido, que povo bom. Mas eu não vou ficar com eles não, porque eles têm um jeito de viver que não é o meu, eu não quero isso, cara de fora. Aí hoje a gente vai em busca lá atrás, lá no mundo, de conceitos do mundo para trazer para a igreja, para agradar as pessoas e manter as pessoas na igreja mais presas nas coisas do mundo. Aí onde você vê tanta coisa criada, a gente só maquia, né? Então, isso aqui o mundo tem desse jeito. Vamos pôr lá na frente uma palavrinha que vai mudar. Gospel. Aí pronto. Festa, como que é? Aí tem arraial gospel, carnaval gospel, tem até o quentão gospel. Na festa junina os caras gostam de tomar quentão. Aí fizeram um crentão, que é a mesma bebida, só tira o álcool, mas tem que estar parecido. Que é para não perder o costume lá de fora, que é para ser agradável às pessoas. E por aí vai, está criando coisas piores aí. E Deus vai ficando do lado. Mas voltando aqui, entendeis o que foi feito das maravilhas. Irmãos, presta atenção. Ninguém aqui foi chamado para ouvir as maravilhas de Deus apenas. Nós somos chamados para vivê-las. Vivê-las. Ver elas acontecendo na nossa vida. Amém, Jesus? De estarmos com uma dor, orar e ver um milagre acontecer. Você imagina o Deus que curou um paralítico, que curou um cara que nunca viu, Deus fez ele fazer viver. Será que esse Deus não pode curar um diabético hoje? Mas minha diabetes eu não consigo, disso, aquilo, eu não tenho. Cara, vamos acordar para viver as maravilhas de Deus. Não vamos estar aceitando o mal e achando normal. É para isso que nós temos que nos envolvermos cada dia mais com Deus, para compreender o quanto Ele é poderoso. Porque se estamos sofrendo, é que não estamos compreendendo. E o que nos faz não compreender? Não conhecer. E por que não conhecer? Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar a nós. Pelo nosso posicionamento diante dele. Se ele não vê sede de conhecer, desejo, fome, ele não vai se revelar. Continuando aqui. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te envia. O que eu quero falar é isso aqui, esse ponto. Bom, já falei muita coisa, né? Ele diz: vai na tua força. Qual é a força aqui? Deus viu força em Gideão. Deus viu uma pessoa decidida. Aqui não está falando de força física, está falando da força interior. Aquela força, eu não vou desistir, eu não vou entregar o que é meu ao inimigo. Ele viu essa força em Gideão, que nem o Gideão estava vendo. Às vezes nem você está vendo a força que você tem, não está enxergando a força que você tem de vencer. Mas o Gideão estava empregando força para salvar o seu alimento da mão dos seus inimigos.
Ele estava empreendendo força para dar o melhor para a sua família. Tem muito cristão que está empreendendo força para ter um futuro melhor, para ter uma família bem realizada, para cuidar da sua família, para ter uma família desfrutando do melhor para ele mesmo. Só que será que não está empreendendo essa força no lugar errado? O Gideão estava trabalhando, estava empreendendo sua força para salvar. Só que ele não estava empreendendo a força dele em Deus. Em Deus. Quando ele disse, vai dessa força e livre Israel, não vai ser usando toda essa força para isso não, Gideão. Para o que você está fazendo. Tem algo a mais para você fazer. Você precisa usar essa força que você tem, essa vontade de vencer, alinhado àquilo que eu digo. O que é isso? Às vezes estamos empreendendo nossa força para resolver os problemas que temos para enfrentar, às vezes os problemas da nossa própria família, mas sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. E sem a direção de Deus e sem a compreensão do que Deus pode fazer através de nós, nós empreendemos toda a força e acabamos perdendo. É o que está acontecendo com o Gideão. Essa mensagem, eu ia dar outra mensagem hoje. Mas quando eu entrei hoje no YouTube, aqui mesmo, já aqui, eu fui ouvir a mensagem do pastor Rogério, que eu estou colocando no propósito que ele está fazendo para o final de ano. Nós vamos fazer também, até agora eu não entreguei o propósito. É o mês da reconstrução. Vou entregar comecinho de dezembro. Ele já está fazendo, e todo dia está uma palavra, inclusive eu estou levando essa palavra para o grupo, que é acompanhado do grupo ali. Mas na palavra de hoje, ele começou a ler isso aqui. Lógico que ele estava com outro entendimento. Mas quando ele chegou aqui, vai nessa força, isso me chamou muita atenção. Porque o Gideão, Deus deu força nele. Força de vontade. Vontade de vencer. Garra para não entregar o fruto do seu trabalho ao inimigo. Mas não dava garantia que ele não entregasse. Aí Deus disse, você tem força. Então pega essa força e usa para libertar Israel. Porque quando você libertar Israel da força do inimigo, o inimigo não vai ter força para tomar o que é teu. Aí sim você vai se ver com fardo. É a mesma coisa, irmãos. Tem gente que tem uma força para trabalhar, uma força para lutar, uma força para procurar resolver sua vida, se aprimorar. É o que eu disse, não é fácil. Não é fácil fazer uma faculdade e trabalhar, e tem gente que está fazendo isso. Tem um emprego e tem uma faculdade. Visando o quê? Melhoras, tem uma força. Mas de buscar a Deus. De buscar a direção de Deus. De ter comunhão com Deus. Não usa essa força para isso. É um empenho para trabalhar, trabalha dia e noite. É um empenho para estudar, mas uma preguiça para ler a Bíblia, uma preguiça para orar, uma preguiça de vir na igreja. E com a sua força, vai adquirir alguma habilidade, mas nem sempre vai adquirir o que precisa para ter uma vida abençoada. Porque a bênção está em Deus. Então tem que pegar essa força, continuar fazendo, estudando, continuar trabalhando, mas com essa força também para buscar a Deus, para aprender de Deus, para ter direção de Deus em tudo que faz e para vencer. Tem gente que quer carregar, isso acontece muito com as mulheres, as mães, quer carregar os problemas da família inteira. Quer resolver os problemas de toda a parentela. E arruma até confusão. Não que essas pessoas arrumam muita confusão. Ela tenta cuidar tanto que elas arrumam confusão até com os parentes. Eu conheço gente assim.
Mas a pessoa é boa demais. Ela quer resolver tudo, que acaba incomodando. Eu já vi mãe que os filhos já estão aguentando. Está atrapalhando até o casamento dos filhos, com confusão com a nora. Quer resolver, tem problema, ela quer resolver. Não vai resolver nunca. E está gastando uma energia, uma força para isso. E o resultado está sendo péssimo. Está precisando se dedicar mais a Deus. A aprender com Deus. Com a força de buscar em Deus para resolver esses problemas. Não resolver mas o que Deus está dizendo a Gideão, pegue essa força, une-se a mim, que você vai ver a vitória. E se você ver o que aconteceu dali em diante, Gideão, ouvindo a Deus, foi uma dificuldade, até desconfiança. Teve um momento que ele foi fazer testes e era Deus mesmo que estava falando com ele. Deus, olha, eu vou colocar isso aqui, se vai ser molhado pelo orvalho, se outra parte seca. Fez uns testezinhos lá. Mas quando ele pegou aquela direção de Deus, ele reuniu pessoas e foram contra aqueles midianitas. E ele reuniu um exército grande e Deus disse, amigão, com esses você não vai não, de forma alguma. Precisava não, filho, mas obrigado a si mesmo. Então veja bem, um exército grande, e Deus disse, não, com esse exército não. Mas o exército lá é muito maior, Deus, o problema é grande. Deus disse, não, pega só 300, manda o resto tudo de volta. É com esses 300 que eu vou dar a vitória. Porque agora, Gideão, eu estou usando a tua força, essa tua vontade, alinhado com o meu poder. Você que anda tentando resolver os problemas, carregar os problemas da sua família nas costas, e só está arrumando confusão, e não resolvendo nada. Se tem alguém aqui dessa forma, alinhe essa força com o poder de Deus, que Deus vai te dar a vitória sem tanto esforço, sem tanta briga. Você não vai conseguir sozinho. Meu irmão, gente dessa igreja mesmo, dessa igreja, que deveria estar aqui hoje, que nem vem agora, nem vai vir à noite, talvez apareça, não sei, com problemas sérios dentro de casa, na família, tentando resolver há anos e não vai resolver nunca. Que é isso, pastor? Está amaldiçoando o irmão? Enquanto não se sujeitar a Deus e usar a sua força junto com o poder de Deus, vai tentar, vai lutar, vai ver a família se perder, vai ver o mal prevalecer, se não se unir a Deus de verdade, se não acordar e dizer, não, essa minha força agora vai ser para buscar a Deus, vai ser para aprender de Deus, vai ser para me dedicar, estar em todos os cultos, ler mais a Bíblia, buscar mais, orar mais, aprender mais, ter desejo de Deus, para que eu ande com a direção de Deus, debaixo do poder dele, não tentando resolver as coisas, a minha força, que na sua força, muitas coisas você nunca vai conseguir. Nunca. Mas eu estou trabalhando muito, eu vou dar uma vida melhor. Não vai. O inimigo sabe como roubar. Você trabalha, consegue, ele vem e rouba. E ele vem em bandos. Ele vem em bando. Tem gente que trabalha demais para a coisa melhorar. O diabo vem lá com o seu demônio e leva tudo. Coloca uma doença aqui, uma quebradeira ali, uma coisa ali. E a pessoa trabalha e luta e diz, não trabalhei tanto. Aqui nessa cidade tem a temporada da panha de café, que muita gente ganha dinheiro nisso, né? Mas tem a pessoa vem, quando eu vi o café, a coisa vai ser melhor, vou trabalhar para danar. Já vi os irmãos falaram que o trabalho é duro. Alguns me falaram que não é fácil não, mas dá para ganhar dinheiro, pastor. Tem força, vai, luta e ganha. O diabo vai e rouba. Porque o inimigo a combater não é a falta de dinheiro, é o demônio que está roubando tudo. E o diabo rouba, meus irmãos, com os problemas que ele coloca. Tem gente que trabalha, e depois vai gastar tudo com doença.
diabo coloca a doença na pessoa, a pessoa vai gastar tudo naquilo. Eu já vi pessoas gastando seu dinheiro até com drogas. Falando de cristão. Mas não é que ele estava usando drogas, não. É porque alguém dentro de casa, um filho, estava usando drogas. E se não pagasse, o traficante matava o filho, ele, para não ver o filho morto, ele vai lá e paga. Eu já vi isso. Vai dizer, pastor, eu tenho que pagar a droga do meu filho, senão o traficante mata ele. E o traficante diz assim, eu só não mato por causa da senhora. O diabo fazendo o escarcéu. E tem isso. E tem gente que o diabo está usando os filhos para que ele viva na pior. Filho que poderia estar numa boa, trabalhando, conquistando, vivendo a vida, mas vive uma vida tão zoada, só no aperto, e o pai, o pouco dinheiro que pega, tem que ajudá-lo. Aí depois fica reclamando. Eu não tenho dinheiro, está me faltando para isso, faltando para aquilo, estou indo pagar a conta não é dele, é de filho. Eu lembro de um caso de um senhor que ele gostava muito de futebol, e ele ia lá para o boteco, de frente de casa, ver o futebol. E ele era cristão, fervoroso. Eu falava, cara, é muito feio, você está na hora do boteco só por causa do jogo. Pastor, porque você não assina, já que você gosta tanto, você assina um desses canais e assina o campeonato. Você vai assistir em casa, cara. Mas não dá, pastor, o dinheiro que eu estou pagando isso, estou pagando aquilo, pagando dívida que tinha feito para pagar conta de filho. Filho que vivia a vida desordenada e passava dificuldade. E o pai, para não ver na dificuldade, pegava o dinheiro dele e ia dar para o filho. Comprar comida, coisa para os filhos, porque o filho não cuidava. Quer dizer, o diabo montou na vida do filho e está acabando com ele. Quando na velhice, o que ele tinha era suficiente para ele viver tranquilo, pagar suas contas e suas coisas e viver sua vida servindo a Deus numa boa. Mas o diabo está usando filho. Filho que é herança do Senhor, né? E herança do Senhor é coisa boa. Mas o diabo tem a mania de entrar e estragar o que é bom e tornar ruim. E como parar isso? Se unir a Deus. Usar a força que tem para adquirir riqueza, para cuidar de problemas, usar ela para buscar a Deus, para se empenhar mais com Deus. Está unido a Ele. Amém, Jesus? Amém. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe.